Análise sistêmica da série Uma Nova Mulher, segunda temporada. Recentemente, agora, em julho de 2024, a Netflix lançou a segunda temporada da série Uma Nova Mulher, que foi um sucesso no seu lançamento no ano anterior, com a primeira temporada, onde ficou muito tempo ali nas top séries assistidas, pelo menos aqui no Brasil. E aí veio a segunda temporada complementando a história da primeira temporada. E o meu objetivo aqui com essa análise sistêmica é trazer alguns conhecimentos sistêmicos perante a história que é mostrada ali na série, a história dessas três personagens, né, dessas três amigas, e em volta delas ali todos os personagens que estão em volta, e que muitas vezes a combinação dessas histórias trazem muito aprendizado e muitos insights para a gente olhar para a nossa própria história. Então a segunda temporada já começa mostrando uma mudança real delas, né? Já mostra as três ali morando na praia, ou seja, naquele lugar, né, que elas conheceram a expansão familiar e se estabelecendo ali. Então, ou seja, mostra realmente essa mudança delas, desse sair do automático, né? Sair daquela vida no automático, que é o que mostrou muito na primeira temporada. Que é muito do que a gente passa muitas vezes quando a gente está passando a nossa vida, está vivendo a nossa vida, e a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo e a gente não está tendo muita consciência. A gente só percebe que está passando, né? A vida está passando. Então, essa mudança delas para a praia e começar ali a segunda temporada na praia, já indica um pouco dessa consciência que elas estão tendo sobre a própria vida, que foi a consciência que elas tiveram lá na primeira temporada, né? Esse despertar do autoconhecimento, esse despertar do desenvolvimento pessoal, de descobrir as origens, de descobrir a sua história. Então, a concretização dessa mudança ali delas para a praia já mostra que realmente a vida delas mudou, né? Elas saíram daquilo que estava rodando no automático e começaram realmente um novo ciclo, uma nova etapa da vida, com esse despertar de consciência e muito mais atentas para o que estava acontecendo na própria vida. As histórias das personagens também já estão mais profundas, que é muito do que acontece com a gente, né? Conforme a gente vai mergulhando na nossa própria história, a gente vai percebendo que aquela nossa primeira descoberta, que muitas vezes faz assim uma reviravolta na nossa vida, aí a gente percebe que para além daquilo que a gente viu, ainda tem mais coisa, ainda tem mais histórias, mais enredos, mais situações que nós precisamos ir buscar na nossa própria história. Então, nessa segunda temporada, uma coisa que eu percebi é que as histórias foram se aprofundando. Uma mesma situação, uma mesma dificuldade foi se abrindo para problemas diferentes, para origens diferentes. E o que é muito o que acontece dentro dessa filosofia da constelação familiar, dessa filosofia sistêmica, que é a técnica, que é essa linguagem apresentada na série. Então, muitas vezes é esse choque inicial da gente se dar conta de que tem algo que a gente precisa mudar, que foi muito do que aconteceu na primeira temporada. E aí, na segunda temporada, com a mudança, então, elas começam a enxergar que tem outras coisas para serem olhadas. E aí, a história vai se desenrolando e vai mostrando como que tem muito mais coisa que elas precisam olhar. Outra coisa que me chamou a atenção foi o cenário do olival, né? O olival ali do Zaman, essa terra herdada de gerações. Ele vai contando que foi do pai, que foi do avô, ou seja, existem várias gerações que cuidaram daquele olival e o quanto aquilo é significativo para ele, né? Cuidar daquele olival também. E no aspecto, assim, pra gente relacionar, né, com a nossa história, é assim, o quanto que essa herança de terras, ela também fala da herança ancestral que a gente tem, seja nas nossas qualidades, naquilo que a gente enxerga que nós temos de bom, seja também nos traumas, nas situações difíceis que aconteceram na história familiar, e o quanto essa herança vem. Ela não vem de uma forma que a gente escolhe qual árvore vai vir, né? A gente não consegue perceber, mas a gente recebe toda essa herança ancestral, e eu achei essa imagem do olival muito significativa para isso, né? Aqueles passeios deles ali, aquelas conversas, aquelas mesas colocadas ali, né? Uma de frente para o outro ali, como se aquilo já tivesse programado, né? Mas aquelas conversas que aconteciam ali debaixo daquelas árvores, no meio daquela plantação. Então foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? O quanto que a gente está dentro da terra ancestral, e o quanto que essa terra ancestral faz parte de nós, e o quanto que a gente precisa olhar para ela e sentir essa força dessa terra.
Uma outra coisa que eu percebi na série foi os assuntos principais dessa segunda temporada. Então, assim, um primeiro assunto é o assunto relacionamento. Todos os personagens ali estão buscando se relacionar, estão buscando um parceiro de vida, um casamento, estão buscando conseguir fazer essa união de uma forma saudável, de uma forma que funcione para os dois. E é uma busca ali de todos os personagens. Então esse é um grande assunto ali da série, o se relacionar. Um outro assunto que veio muito forte nessa temporada, que já começa ali no primeiro episódio, é o assunto amor interrompido, que é quando nós não conseguimos nos direcionar à nossa mãe ou nos direcionar ao nosso pai. Então vai ficando evidente ali na história deles o quanto que esse amor interrompido com a mãe, ou amor interrompido com o pai, com os pais, né, de maneira geral, fazem com que eles tenham tantas dificuldades nos seus relacionamentos. E um outro assunto é como esse vínculo de amizade tem força, né? Mas o quanto que também ele pode ser perigoso, que é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Então a série traz essa narrativa de que as três amigas são juntas, que elas são fortes e que elas se complementam e tem aquela coisa de uma buscar ajuda na outra, mas o quanto esse vínculo de amizade ele também pode adoecer esses relacionamentos, né? Porque muitas vezes nessa busca delas para elas mesmas, elas não conseguem se fortalecer nos seus relacionamentos. E eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho depois, mas é só para já chamar a atenção de vocês nisso. Então são os 3 assuntos que eu percebi bem grandes aí da série. O assunto relacionamento, amor interrompido e esse vínculo de amizade. Eu optei por trazer essa análise por personagem e trazer um pouquinho desse olhar para cada um dos personagens, que eu acredito que pode ficar mais fácil de compreender ali alguns emaranhamentos e algumas histórias, como que é o desenrolar disso ali na vida dos personagens. Então eu quero começar aqui com a Ada, que é a médica e que pelo menos muitas clientes minhas se identificam com ela, se identificam com a maneira dela ser, com as dificuldades que ela tem, né? E eu vou falar um pouquinho aqui da história da Ada, vamos desenrolar um pouquinho a história dela. Então, na segunda temporada, a Ada já volta como essa médica mais comum, né? Ela já volta trabalhando num hospital da cidade, ela já volta com essa questão da profissão mais aquietada, né? Que é um pouco diferente do que a gente viu na primeira temporada. Então, na primeira temporada, ela estava ali na medicina como médica, mas como salvadora. Então, aquilo já mostrava que que era pesado para ela como pesquisadora. Então, a profissão dela era a vida dela, né? Então, ela não tinha olhos para o casamento, ela não tinha olhos para nada, ela só tinha olhos para a profissão. E isso vai denunciando essa falta de equilíbrio, né? E que muitas vezes, quando isso acontece na nossa profissão, já vai mostrando aí que existe uma compensação. No caso da Ada, a compensação, né, a profissão dela, eu pelo menos vi ali por 2 perspectivas. A primeira perspectiva está relacionada com o pai dela, que a história do pai dela, o pai dela adoece, né, quando é criança, e é deixado pela família por um motivo de doença. E aí depois, né, quando ele fica mais velho, ele morre justamente por uma doença. Então, a médica ali vem muito como essa questão da salvadora. E ela estava na primeira temporada muito nessa busca de salvar o outro, mas que não consegue salvar a si mesma, né? Tá sempre na busca de salvar o outro e deixou o próprio casamento, né? Os seus relacionamentos irem, digamos assim, desistindo, né? Ela foi desistindo dos relacionamentos e não se viu ali com força para dar continuidade nisso. Então, quando ela volta agora na segunda temporada, ela já volta como uma médica comum, que está trabalhando num hospital, que tem seus pacientes, que está ali de alguma maneira contribuindo, mas a gente já percebe essa mudança nela, que ela não está ali com aquele mesmo empenho, com aquele mesmo olhar, com aquela força, né, de compensação que a gente via ali na primeira temporada. Mas o que é compensação? Você pode estar se perguntando aí. A compensação, ela aparece nos sistemas familiares quando algo que aconteceu lá atrás causou algum dano, alguma quebra, alguma exclusão dentro do sistema familiar. Então, eventos traumáticos, perdas, questões trágicas, situações que causaram, às vezes, quebra, né, de mudança de vida ou mudança de destino por conta de algo que foi acontecido.
A compensação vem numa segunda, numa terceira geração, como se pudesse reparar aquilo que aconteceu. Na história da Ada, isso acaba ficando muito evidente ali, e como serve de aprendizado para nós, que é assim, o pai dela teve o destino da vida dele totalmente alterado, porque quando ele era criança, ele adoeceu, ele ficou doente. Isso a gente veio lá na primeira temporada, né? Ele adoeceu, e por ele ter ficado muito doente, a família o deixou com o médico. O médico pediu para cuidar dele, né? Então a família, que era uma família de ciganos ali, pelo que a gente, como se fosse ciganos ali, eles foram embora e deixaram o filho com esse médico. Ou seja, esse médico passou a cuidar, né, desse pai. Então do pai dela. E aí ele teve a história de vida dele toda alterada, o destino dele foi alterado totalmente por isso. E aí quando a gente pega a Ada, ela vai para a medicina, então, ou seja, ela vai buscar a cura, ela vai buscar salvar, porque de alguma maneira, se aquela criança, se o pai dela tivesse tido o tratamento adequado, não tivesse ficado doente, talvez ele teria seguido com a família dele de origem. É como se fosse esse resgate, essa compensação, ou seja, se aquela criança tivesse sido curada, os pais não teriam que ter deixado ele para trás, né? Então a compensação, quando ela atua na nossa vida, ela atua no sentido de corrigir algo, de alguma maneira resolver um algo lá de trás. E isso é muito comum da gente perceber nas profissões. Então, se a gente olhar bem certinho para a nossa história, e a profissão com a qual a gente escolheu, ou seja, com aquilo que a gente trabalha, se a gente for olhar na história do nosso sistema, muito provavelmente tem compensação. E ninguém está livre disso. A gente sempre, de alguma forma, é direcionado para compensar algo. A grande sacada da compensação é quando a gente percebe, no caso da Ada, é quando a gente consegue perceber que, assim, ela saiu do inconsciente, ou seja, ela viu como que ela estava como salvadora, o quanto que aqui a compensação deixa a pessoa muitas vezes cega, né? Ela não consegue enxergar outra coisa, ela só consegue enxergar aquilo. E no caso dela, a gente percebe que quando ela vai para a consciência, quando ela vai para essa busca de si, quando ela começa a se trabalhar, aí ela pode voltar a ser uma médica, mas uma médica comum, uma médica que vai cuidar dos seus pacientes, uma médica que vai fazer o que é possível para, de alguma forma, resolver ali o problema dos pacientes, mas sem aquele peso ancestral, sem aquele peso da história ancestral. Agora vamos falar um pouquinho da história dos relacionamentos da Ada, que é uma grande questão aí. Ela já começa a primeira temporada ali, junto com o Toprak, morando junto com ele, né, que é com quem ela finalizou lá a primeira temporada, e mostrando ali algumas dificuldades que eles já estavam tendo nesse se relacionar. E um primeiro grande conflito que aparece ali é que ela não se percebe como prioridade para ele, né? Logo de cara a gente já percebe ali que ele se volta muito para a filha, para dar atenção para a filha, para priorizar as coisas com a filha, né? Ali no começo eles estão saindo para passear, num passeio na praia que eles iam fazer, e aí de repente que era algo que eles já tinham planejado há vários dias, e aí de repente ele recebe uma ligação pedindo para que leve a filha dele na escola, e aí ele deixa ela no caminho, ela fala, não, tá tudo bem, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar sozinha, e pode ir lá levar sua filha, e ele pega e deixa ela e vai levar a filha. Então, dentro do contexto dela, ela percebe que ele está priorizando a filha. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ela também não deixa claro o quanto que ela está insatisfeita com isso. Ou seja, já vai mostrando essa grande dificuldade que ela tem de colocar os sentimentos para fora. Ou seja, de mostrar aquilo que ela sente no relacionamento. Então, é como se ela evitasse ali o conflito. É como se, de alguma maneira, ela não quisesse trazer esse assunto. É como se fosse assim, eu entendo que você precisa ir, eu entendo que de alguma forma você não vai, e tá tudo bem, mas assim, não tava tudo bem, mas ela também não consegue dizer isso, ela vai dizer isso pra ele numa briga, que é o que muitas vezes acontece, né? A gente num relacionamento vai suportando algumas coisas, porque a gente sabe, né, a gente entende o porquê daquilo, mas aí na hora da briga, a gente não resolve aquele conflito, e aí na hora da briga aquilo vira um assunto. E aí ele vira um assunto muito maior do que ele deveria ser, que foi o que a gente percebe ali com ela, nesse relacionamento com o Toprak. Uma coisa interessante também é perceber que essa relação, né, dele com o filho passa a ser prioridade, porque é uma coisa que o Bert Hellinger, criador das constelações desse modelo, fala, que o novo sistema ele tem mais força. Então, ou seja, ele tem o olhar para ele, o direcionamento dele está para a filha, e de alguma maneira para a mãe da filha dele, né, que é a Eva.
Então, ele busca resolver todas as coisas dela. E esse relacionamento, que é esse relacionamento com ela, vai ficando sem força. Porque, de alguma forma, a força dele está direcionada para a vida, está direcionada para o caminhar para frente. A Ada, ela não tinha muito claro ali essa briga por estar com ele, né? Essa briga no sentido de eu quero você, eu quero construir algo junto com você, vamos construir uma família nossa. Ela parece que está com ele, mas está buscando ali ela mesma. Ela não parece estar se relacionando com ele de uma maneira assim, não, eu quero, vamos, vai dar certo, vamos construir, vamos trazer sua filha aqui também. De alguma maneira parece que ela vai evitando, né? Ela fica nessa relação meio que evitativa, ou seja, eu quero que você me queira, eu quero que você me dê prioridade, mas você também não é minha prioridade, né? A gente vai observando muito isso nas atitudes dela. Nesse tudo bem, né? Ah, tá tudo bem, né? Ela não resolve ali os conflitos, que é muito do que aconteceu com o casamento dela, né? Com o primeiro casamento dela com o Celim. Então, ou seja, tá tudo bem, você me quer, você faz tudo pra mim, beleza. Ela entra num conflito interno muito grande, que é assim, tem uma fala dela, né? Que é assim, eu não quero roubar o pai dessa menininha. Que tem muito a ver com a história dela, né? Ou seja, ela foi deixada, né? O pai dela também foi, né? O pai dela, pelo que a gente viu na história, ele tinha uma outra família. Então, ela também não quer ser a causadora de roubar o pai, ou seja, dessa menininha ficar sem pai. Então, ela vai abrindo mão. Ela vai abrindo mão numa tentativa até de compensar ela mesma, né? Compensar a criança dela que ficou sem o pai. E por isso não cresce no relacionamento, né? Por isso não dá essa oportunidade para o relacionamento crescer. Então ela vai aceitando como se fosse, né, ok, mas ao mesmo tempo não vai buscando resolver isso com ele de uma forma que eles possam crescer e continuar juntos. Ao contrário da mãe da menininha, né, da Eva, que ela vem, que ela faz uma mudança de país, que ela vem atrás dele, atrás desse homem, né, que é o pai da filha dela, mas a gente percebe ali nela o quanto que ela está disposta, né, a mudar a vida dela, a de algum jeito seguir esse homem, a de alguma forma oferecer esse pai, né, para a filha, mas o quanto que ela também está olhando para o Toprak e assim, dizendo, eu quero você, né, eu quero tudo que eu posso aguentar as coisas junto com você. E o quanto que a Ada faz esse papel inverso, né, de assim, de não se ligar muito, de ficar meio desconectada, né, de alguma forma, assim, ela quer ele, ela quer um parceiro de vida, mas ao mesmo tempo ela não consegue viver isso com ele. Então a gente vai observando ali que ela ainda está muito fechada para viver o amor, está muito fechada para viver um casamento, um relacionamento profundo ali. Nessas atitudes dela a gente vai percebendo isso. No quando ela deixa ele ir, né? No quando ela não briga, né, por ele, não compra essa coisa do estar junto. Aí numa briga que eles têm ali, ela revela, né? Eu só queria um homem para estar ao meu lado. Eu só queria um homem para ser minha companhia. E aí o que a gente vê ali, né? O que ela demonstra ali? Exatamente essa falta do pai dela, né? O quanto que o pai dela fazia falta para ela, fez falta para ela, porque ela também cresceu naquele núcleo das mulheres, dessas mulheres adoecidas no seu feminino, esse núcleo da avó machucada, né? Da mãe machucada, dessas mulheres que foram trocadas por outras mulheres, né? Então, se a gente pega na história da mãe da Ada, da Beugin, né? Se eu não me engano, ela comprou a história do grande amor, ela resolveu pagar, né, o preço ali de brigar com a mãe dela e ir viver aquela história com o Kamal, né, que é o pai da Ada. E ao mesmo tempo depois ele tem uma outra família, então, ou seja, ele passava longos períodos fora. A mãe dela, que já era a segunda esposa, né, que na primeira temporada ali, não parece que fica muito claro, mas depois, se a gente vai olhar na tradução original, ela era a segunda esposa do pai da mãe da Ada, né? Ou seja, do avô. Então ela era a segunda, ela já era a segunda esposa, e é quando ela joga isso na cara da filha, né, da mãe da Beugin, dizendo, olha, eu suportei tantos anos sendo segunda esposa, você foi a única filha que me sobreviveu e você vai fazer uma dessa comigo, ou seja, você vai deixar sua vida, deixar sua profissão, sua oportunidade de vida para viver um amor. E nesse núcleo adoecido, né, nessa coisa do amor, né, que não desse grande amor que as mulheres queriam viver, mas que sempre foram trocadas, né, por outra, ou eram a segunda,
né? Ou tinha uma terceira. E aí nisso a gente já vê como a Ada também se relaciona assim. Ela também tá sempre num triângulo, que é quando fica muito claro ali, quando ela tá naquela constelação dela, né? E tem ela, tem o pai, tem a mãe e tem a segunda mulher do pai. Então, ali já fica claro como existe uma triangulação e como ela, né, atua nos relacionamentos sempre nessa triangulação. Porque quando ela, de alguma, olhando para a história dela, né, então quando ela se relacionou com o Toprak, ela tinha, terminou ali, né, porque ele traiu ela, ou seja, uma triangulação, ele traiu ela e aí ela termina com ele. Aí ela casa com o Selim, né? O Selim, de alguma forma, se junta ali a ela, mas ela triangula com... Não existe uma outra pessoa, mas ela triangula com a profissão, né? Então, ou seja, ela não está totalmente disponível para viver com ele. Tem um outro. E aí, mas aí ela encontra o Toprak, né? E aí ele se torna esse terceiro, né? E aí, de alguma forma, ela finaliza o casamento, se divorcia lá do Selim, vai com o Toprak, e aí na série, na segunda temporada, aparece esse terceiro, que é o Diyar, né? Que aí ele se torna esse terceiro. Então, ou seja, ela tá sempre em relações triangulares, que é uma característica muito comum de quem está indisponível para viver um casamento, para viver um relacionamento. Então, a Ada cresce nesse núcleo familiar dessas mulheres que, desde lá da sua tia-avó, né, que morreu, né, que foi assassinada pelo próprio pai, por conta, né, da história de amor ali, a avó, que também foi a segunda esposa, a mãe que também, né, foi traída, ela que foi traída. Então a gente vai vendo uma repetição de histórias. E aí, nesse momento da vida da Ada, uma coisa que eu observei, assim, às vezes faz sentido aí pra vocês, é que ela é o objeto de desejo, né? Ela passa a seduzir os homens de alguma maneira. Ela quer esses homens perto. Isso fica muito evidente ali naquela cena com o Selim, né? Que depois ali que eles se encontram na feira e aí ele vai, né, jantar com ela, e aí estão os dois ali sentados e conversando. Ali fica muito evidente o quanto que ela vai seduzindo ele, né? Talvez ela não queira voltar com ele, mas é muito nítido como, de alguma forma, ela percebe o desejo dele por ela, e ela também vai aceitando isso, né? Vai trazendo isso. Ou seja, e aí, o que eu observei ali é como que ela também, muitas vezes, nesse momento, vai atuando como essa mulher que abandona os homens, né? Porque o Selim é apaixonado por ela, que é uma coisa que daí o Toprak diz, né? O Toprak é apaixonado por ela, aí aparece o terceiro, né? O Diyar, que é que ele também se apaixona por ela, ou seja, esses homens todos vidrados nela, e ela, de alguma forma, não se vincula a nenhum deles, né? Mas ela mantém essa coisa do fica comigo, né? Do seduzir, vamos continuar um pouco junto, mas ela não se entrega totalmente. E isso pode até ser uma compensação de, por exemplo, esses homens todos vidrados nela e ela não querendo nada com eles. Pode até ser essa compensação também que ela faz ao contrário. Ou seja, minhas ancestrais não puderam viver um grande amor. Eu também agora, esses homens, né, que traíram essas mulheres, desde a tia-avó lá, que foi traída pelo próprio pai, da avó que foi traída, que era a segunda esposa, da mãe que foi traída, ela que foi traída, ou seja, essa história de traição é como se assim, agora eu também vou me vingar dos homens, né? Também não vou viver isso com vocês. É uma forma também, talvez, dela deixar os homens de fora, né? Como uma compensação também e lealdade aí sistêmica às ancestrais dela. Então, o caminho de cura dela aí tá em olhar para os homens, né? Incluir os homens, porque ela também deixa esses homens de coração partido, que foi o que as ancestrais delas viveram, né? Ficar de coração partido, se sentiram abandonadas por homens e não conseguiram viver o seu grande amor. Então, acho que o grande desafio da Ada aí tá em ela conseguir, né, se permitir se entregar a viver um grande amor, que é a grande dor dela ali do clã feminino, né, do núcleo feminino dela. E aí, com o andar da série, vai ficando claro ali como que ela vai gerando essas perguntas internas, né, essas perguntas
essas perguntas que vão fazendo com que elas repensem a própria vida, né? Será que eu quero ser mãe? Será que eu quero ter a minha própria família? A minha profissão, né? Aquele encanto dela pela constelação familiar, que na série é chamada de expansão familiar, essa busca dela, o escrever um artigo, o compreender, o tentar juntar a medicina ali, esse algo totalmente científico, baseado na ciência, né? Digamos assim, do 1 mais 1 é 2, e quando a gente vai para essa experiência do sistêmico, né, da expansão familiar, a gente percebe que não tem isso, mas que é muito curativo, que faz muito bem para as pessoas e que muitas vezes é a grande questão, né, de algumas pessoas. Por que a constelação familiar, às vezes, ela é tão criticada? Mas porque ela não tem embasamento científico, porque não tem nada que de alguma forma embasa ela, mas ela é muito curativa, ela ajuda muito as pessoas, e é isso que ela vai percebendo ali, até quando a outra médica ali, também amiga dela, né, vai e vivencia e percebe aquilo, então ela começa a meio que entrar nesse desmonte de vida, né, que é essa redefinição de identidade, essa coisa de que muitas vezes quando a gente sai dos emaranhamentos, né? Sai desse piloto automático que a gente está vivendo, e a gente começa a ter mais consciência sobre nós mesmos, sobre a nossa própria história. A gente começa a investir mais em autoconhecimento, em se perceber, em nomear as nossas próprias coisas e entender a nossa história, o como que isso vai desmontando também quem a gente achava que era. E eu acho interessante isso na Ada, porque eu acho que ela está vivendo exatamente isso, vivendo esse momento de perguntas internas, o que eu quero para mim, né? O que eu vou buscar, o que está fazendo sentido. Ela é demitida ali do hospital, né? Porque de algum jeito isso conflita ali com a medicina, o hospital não aceita que ela fale disso para os pacientes, mas, ou seja, ela está vivendo isso está trazendo cura, e ela também não consegue deixar de passar isso para as pessoas. Então, ela vai colocando em xeque toda a vida dela. E que tem muito a ver com o que muitos de nós passamos, né, em determinados momentos da vida. Que quando a gente vai tomando consciência do que estamos vivendo, do que estamos passando, a gente também vai se fazendo essas perguntas. E que muitas vezes passa por esse lugar do vazio, porque são perguntas que elas muitas vezes não têm respostas para nós. São perguntas, mas o que eu quero ser? Mas será que eu quero uma família? Mas será que eu quero seguir para essa carreira? Será que eu quero investir nisso? Então, ou seja, são perguntas que dentro de um contexto anterior, onde a gente estava preso ali, emaranhado nas histórias, em compensação, sendo a salvadora, buscando as coisas, muitas vezes a gente não consegue nem olhar para isso, porque a gente está tão fechado aqui olhando para as questões do sistema, para as nossas próprias questões, que a gente nem consegue olhar. E quando a gente vai se livrando desses emaranhados, desses nós, aí a gente vai se sentindo mais livre. Mas, ao mesmo tempo, esse mais livre precisa ser construído. Por quê? Porque, às vezes, tudo aquilo que a gente construiu uma vida inteira está baseado em compensação, está baseado em buscar resolver o problema das outras pessoas. E aí, quando a gente desmonta isso, a gente precisa se perguntar. A gente precisa entender quem a gente é. A gente precisa compreender esse mergulho. E aí, esse convite, né, que aí acho que vai acontecendo com ela, esse convite do mergulho, de entender mais sobre si mesma, de ir compreendendo ali quem ela é, quais são as próprias escolhas, entendendo que a história dela foi essa, né? Quando ela coloca aquele monte de quadro lá na parede, vai vendo ela com os pais, ela com o Selim, ela com o Toprak, parece que naquele momento ali que ela vai revelando as fotos, né? Ela vai também tomando consciência e integrando a própria história, que é muito do convite do sistêmico, que a gente não quer mudar a história, a gente não quer mudar o que aconteceu, a gente quer de alguma forma conseguir integrar aquilo, ou seja, aquilo precisa estar incluído em nós, seja o que aconteceu que foi bom, seja o que aconteceu que foi ruim, mas aquilo precisa fazer parte de quem nós somos, porque nós só estamos aqui vivendo isso que estamos vivendo porque aquilo aconteceu. E para finalizar aqui, né, essa personagem, a Ada, que tem tanta informação legal, que tem tanta coisa pra gente observar, o quanto que a pergunta, né, será que eu vou ter a minha própria família, né, vai gerando nela essa coisa do olhar para o bebê, de olhar para a maternidade, de olhar para um casamento, né, o olhar dela começa a se voltar para isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como que o que se materializa na vida dela, que ela vai encerrando ali, né? Ela vai encerrando os relacionamentos. Ela tem aquela conversa com o Selim e meio que finaliza. Ela tem aquela conversa com o Toprak, né? Que acontece lá no final,
quando eles estão lá no final de tarde, na praia. Aí eu não consegui, né, entender o que dizia a música, porque a música está sendo cantada em turco e não teve ali a tradução, mas me pareceu que a música que ele fez foi uma maneira de finalizar, né, esse relacionamento deles, finalizar pelo menos esse ciclo da história deles. E ali ela encerra com ele, né? Encerra esse ciclo desse relacionamento com o Toprak. E aí ela também finaliza com o Diyar, né? Encontra ele ali na série, vive ali aquela paixão, mas aí ao mesmo tempo ela percebe, o que eu achei interessante, né? No relacionamento dela com o Diyar, é que ela já começa a perceber que ele tá colocando ela como buscando nela um amor que não é o que ela pode ofertar para ele, né? Quando ele diz para ela assim, você também vai me deixar, né? E aí ela fala, mas eu não compete a mim isso, né? Isso não tem, essa rejeição que você sente não tem a ver comigo. E isso já é uma construção dela, né? Por quê? Porque ela já não entra nisso. Então eu achei isso muito interessante no relacionamento com ele. Então, ou seja, ela vai deixando ali, vai finalizando, ou seja, não é o momento de eu viver isso, apesar dela ter gostado muito dele ter convidado ela para ser mais leve, dele ter convidado ela para de alguma forma viver um relacionamento mais tranquilo, né, ali, sem aquela pressão, de alguma forma ela também não deu conta, né, de dar esse passo e entrar nesse relacionamento com ele. E aí ela também finaliza com ele. E aí, conforme ela vai encerrando todos esses relacionamentos, vai se materializando na vida dela esse estado interno que ela tem, que ela se sente sozinha. Ela sempre, né, se sentiu sozinha. Isso fica claro ali naquela constelação que ela faz. Quando ela tá na beira da praia, tem o pai e a mãe, né? E quanto que ela realmente concretiza isso na vida. E no assunto relacionamento, ou seja, ela realmente agora está sozinha. E parece que nesse estar sozinha é que agora ela começa a olhar, né, para o que ela quer, olhar para o que realmente vai estar fazendo sentido para ela. E que nesse momento da série vai mostrando que a busca dela é por se tornar alguém que facilita as constelações, né, a expansão familiar ali, com esse aprendizado, porque parece que ela está em busca desse aprendizado, em busca de ser alguém que leva isso para as pessoas, para além da medicina, né? Porque isso é aquilo que muitas vezes acontece com quem vai para o meio das constelações, que isso me ajudou tanto, isso me curou tanto, isso me traz tanta consciência, me traz tanta luz, que eu também quero levar isso para as pessoas. Então me parece que ela finaliza a série ali, mostrando esse encerramento de ciclos, né? Essas pontas que ela foi deixando aberta, materializando esse estado interno de eu estou sozinha, ou seja, não vou ficar com ninguém e vou seguir, né? Vou seguir para minha descoberta, meio que nessa busca de quem ela é, de quem ela quer se tornar, baseado nessa nova consciência e não naquilo que ela buscava compensar. Vamos falar da Sevig agora? A Sevig, na primeira temporada, ela é acometida por uma doença, por um câncer, e aí a partir dessa busca dela da cura do câncer é que ela encontra a constelação, né? E aí a partir daí que a vida dela começa a mudar. E aí é muito interessante porque na primeira temporada fica muito evidente essa questão da doença a serviço de mostrar algo. Então a doença no caso, nessa primeira temporada mostrou que ela não estava olhando para ela sempre estava em busca de ser uma salvadora também para os outros, por meio da questão do direito, né, que ela era advogada, muito em função sempre de uma outra pessoa. Então, a gente fica muito evidente ali como a doença está a serviço de mostrar algo. Então, num primeiro momento da temporada, ela, né, alcançou uma grande melhora, e aí termina a temporada com ela piorando de novo, e aí a segunda temporada começa com ela encarando realmente a doença agora, mas num nível um pouco mais aprofundado da própria história. Então, o que chama atenção ali na Sevig, ali logo de começo, é o casamento dela com o Fico, e o quanto que ela já começa crítica ali com ele, nessa postura da mulher, né, que tá sempre em crítica para o homem, que o mastigar dele incomoda ela, com ele fazer a barba, deixar alguma coisinha lá incomoda ela, e o quanto
que isso acontece, né, com muitas de nós, que muitas vezes se irrita com esse marido, né, se irrita com esse homem, que joga, que pega todas as nossas insatisfações e tudo aquilo que a gente sente, aquela raiva, e joga pro marido, né, e pegando às vezes coisinhas ali que eles fazem e que vão sendo como se fosse uma oportunidade para a gente colocar para fora a raiva que a gente tem internamente. Então vai ficando evidente ali logo de começo o quanto que ela tá fazendo de tudo para mandar ele embora de casa, né? Eles estão casados, mas ele fazendo de tudo para ela, né? Fazendo esse papel do cuidar dela, né? Do nutrir ela, de estar sempre ali do jeito dele, mas ela sempre insatisfeita com ele e buscando fazer as coisas para criticar ele mesmo, né? E aí, numa camada um pouco mais profunda, o que a gente observa? Que essa raiva, né, que ela sente dele, essa crítica, esse julgamento que ela vai depositando nele, é como se fosse um reflexo do que ela tem para a mãe dela. Porque ela, né, tá brigada ali com a mãe, porque a mãe manda aquela carta lá no final da primeira temporada, revelando toda a história dela com o pai. E toda aquela raiva que ela tem dentro dela, como ela não conseguiu, né, de alguma forma elaborar isso, colocar isso para fora na relação com a mãe, ela deposita em quem? Deposita no marido, né? E aí tudo o que ele faz vira motivo para ela achar que não é bom bastante. E aí ele vai virando esse depósito da frustração e da raiva dela. E aí o que chama atenção é que depois que ele realmente sai de casa, que ela fica sozinha, ela começa a perceber, né, que ela foi dura demais com ele. E aí, então, vem à tona exatamente o porquê também, um outro motivo também do porquê que ela buscou o afastar, que era o fato dela já saber que ela não poderia engravidar e o quanto que, de alguma forma, ele também queria ter filhos. Então, é aquilo que muitas vezes acontece nos relacionamentos e a gente não se dá conta do quanto que o inconsciente vai comunicando. Então, ou seja, o fato dela não poder ter filhos, o fato dela não poder engravidar, e a dificuldade dela de lidar com essa verdade que ela estava vivendo, ou seja, com esse fato, ela não conseguia aceitar isso, não conseguia lidar com essa raiva, não conseguia lidar com a frustração, com a relação com a mãe, e tudo isso ali dentro dela embolado. E aí, qual é a maneira que ela tem, de algum jeito, resolver esse problema, não ter que lidar com esse conflito? É afastar ele, ou seja, é separar. Né, que é o que muitas vezes acontece nos relacionamentos. Como eu não consigo lidar com o meu conflito interno, como eu não consigo resolver a minha questão, eu me separo. É mais fácil eu finalizar a relação do que olhar para isso, que é uma realidade muito comum nos relacionamentos hoje. Então, uma coisa que chama bastante atenção aí nessa segunda temporada, em relação a Sevig, é o quanto que a mentira, né, que a mãe dela contou sobre o pai causou, né, esse conflito interno nela, essa dimensão de sentimentos que talvez até a levou a agravar a doença dela durante o curso ali da série, né, que é quando, né, depois que ela faz os exames, ela vê que ela realmente, que o tratamento não funcionou como deveria e o quanto que ela estava consumida já, né, pelo que eu entendi ali, ela já estava num estado da doença que não tinha como voltar para trás e que ela tinha um tempo limitado de vida e que ela queria viver aquele tempo de vida fazendo todas as coisas que ela não tinha feito. Então, o que a gente observa ali é que esse grande conflito ficou dentro dela. A mãe dela não permitindo ela ter acesso à verdade, ou seja, não fez isso de uma maneira que foi muito dura, né, uma maneira que, escrevendo uma carta no dia do casamento dela, né, então deixando ela profundamente ferida, e mostra também essa faceta dessa mãe que de algum jeito é super protetora, né, que mantém a filha nesse laço, né, que não deixa a filha ir, que não deixa a filha ir viver a própria vida. E aí o mais interessante é que a mãe dela, a Muko, né, ela se de alguma forma, aquele afastamento da filha causa um conflito nela interno ali também, e uma abertura para ela ir fazer uma experiência, né, com a constelação. Porque até então ela era contra, né? Ela era contra o Zaman, contra tudo aquilo, porque aquilo tinha mudado a filha dela, né? Ou seja, minha filha acessou algo que eu não deixei, e aí depois parece que ela se abre para viver isso, justamente por conta desse afastamento, dessa negação da filha. E aí ela vai, né, na constelação, e ali fica claro que o quanto que ela se sentiu rejeitada pelo pai dela quando
ela resolve, né, de alguma forma, investir no grande amor, né, e o grande amor dela é assassinado, e aí ela não pode viver esse amor, mas ela já estava grávida, e aí ela rejeita a própria filha também, que é o que aparece na constelação, né, aparece a cena ali dela com a mão, com a tesoura, apontando para a barriga. Então, ou seja, esse desejo de tirar a criança, né, esse desejo de alguma forma de que essa criança não viria, e como uma negação de toda aquela história. Então ela aceita, né, a condição da criança, porque chega o pai adotivo, né, da Sevig, e assume a Muka e a filha, né, e assume elas como família. Mas é como se aquilo ficasse aquela sombra na vida da Muko, e que a grande tragédia ali foi ela perder o grande amor dela. E ela não conseguiu assimilar, tanto não conseguia assimilar que ela não consegue falar desse homem, não consegue falar do pai da filha dela. Interessante que depois que elas se reconciliam, né, que aí elas vão lá para aquela conversa no café, tomar um suco ali, e aí a Sevig tá muito empenhada, mamãe, eu quero que você me conta sobre o meu pai, não sei o quê. E aí a mãe dela disfarça, e aí de repente é quando ela vê o Fico lá saindo de moto com uma mulher, e aí ela diz quase como assim, né, vai para lá, vai ver isso porque eu não quero acessar. Então isso é o que muitas vezes acontece com as pessoas que não conseguem assimilar aquela dor, né, que não conseguem assimilar a dor de uma perca. Então elas preferem abafar, excluir, mas isso não fica. O que é muito interessante na série, e é o que acontece muito nas constelações, nenhum acontecimento, por mais doloroso que ele tenha sido, ele fica esquecido, ele fica escondido. Uma geração posterior, uma terceira geração pode vir e olhar para isso e trazer isso de volta para ser visto. E é isso que a gente percebe que acontece muito nas constelações. Então, como é que a gente ajuda o nosso sistema? Olhando para as questões, olhando para aquilo que acontece com a gente. E que a gente vê aí na história da Muko, né? Que quando ela faz a constelação e se depara com aquilo, nessa primeira camada ela percebe que ela não tinha, né, a aprovação do pai, que isso era uma coisa que fez ela rejeitar a própria filha. E aí, de alguma forma, o quanto que, né, ali na constelação ela faz essa reconciliação com o pai e consegue, de alguma forma, entregar esse amor para a filha, né? Fazer com que esse amor flua dela para a filha. Que é quando daí a gente percebe que a relação delas reata, que de alguma forma a Sevig baixa a guarda, porque aí também ela percebe que a mãe começa a olhar para ela, né? A mãe não tá olhando para essa filha que ela queria que fosse o que ela queria, mas sim olhando para ela como uma pessoa, permitindo que ela tenha as próprias escolhas, né, ficando essa mãe que respeita um pouco mais do que ela diz, que é um pouco diferente da postura que ela tinha na primeira temporada, né, se a gente observar aí a diferença de uma para outra. Então, o quanto que muitas vezes os conflitos nas relações, eles também são importantes para que a gente possa dissolver essas mágoas, dissolver esses problemas, e o quanto que a gente também, quando se abre para olhar para isso, pode entrar num outro nível de relação. Então, quando a gente evita os conflitos, evita os problemas, a gente também não amadurece as nossas relações. Isso fica muito evidente ali nessa relação mãe e filha ali das duas. E aí, gente, a parte que eu achei muito legal foi que ela, no caderninho que ela escreve, todos os desejos lá que ela quer realizar antes dela morrer, ela coloca, né, que quer conhecer até as terras, né, o lugar de onde o pai dela veio. E o encontro dela com o avô, né, no túmulo do pai dela, foi algo, assim, muito legal, assim, muito significativo também ali. E, né, o olhar do avô para a neta, aquele olhar de, nossa, eu vejo você, você tá aqui. E ela tá ao mesmo tempo olhando para o avô, né, de eu vejo você. E o quanto foi bonito aquela cena, assim, eu achei muito interessante o fato do avô dela também ser curandeiro, né? É como se fosse esse curandeiro, essa pessoa que busca, esse alquimista, esse homem que entende de plantas, que entende de medicina, que entende de tudo ali e faz aquele elixir ali, aquele xarope para ela e entrega como uma forma dela ser curada daquela doença que ela estava vivendo. E o que me chamou muita atenção, assim, é como que
a história de cura dela, né, a cura da doença dela, está em encontrar o pai, está em encontrar essa figura paterna, essa figura que a livra da mãe, né, que toma, que faz com que ela possa sair, né, dali como se fosse ali, do cercadinho da mãe dela. E como que a doença vai levando ela para esse lugar, né? No primeiro momento faz ela mudar de olhar, e depois na segunda temporada faz ela encontrar o avô. E aí esse avô apresenta esse pai e dá a ela a oportunidade para ela viver uma nova experiência de cura. Então eu achei essa parte assim muito linda, me tocou bastante, assim, eu achei muito legal o fato dela encontrar a cura no pai, porque a doença, ela é uma coisa que nos leva, o caminho da doença é a morte, né? Então, quem que ela busca encontrar na morte num sentido mais profundo? Ela busca o encontro do pai, né? E aí, quando ela encontra o avô, ela encontra essa história também, né? Ela encontra essa raiz. E aí, eu acredito que isso possa fazer muita diferença ali na própria cura dela, que pode vir aí, né, digamos assim, num amenizar desses sintomas que pode vir aí na próxima temporada. Vamos falar agora da Leila, essa personagem que destoa um pouco das outras duas, né, pelo jeito dela, pela forma como ela olha a vida, pela forma como ela olha a família, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que me chamaram mais atenção nessa segunda temporada. Então, o primeiro ponto é o assunto relacionamento, dentro da história da Leila aí. O quanto que ela foi no caminho inverso das outras, né? Ela escolheu pelo casamento, ela abre mão da faculdade, ela abre mão da profissão, do estudo, né? Para viver um amor, para viver o casamento. E que tem muito a ver com a história dela, com a mãe também, né? Uma repetição da história da mãe. A mãe também abre mão de muita coisa para viver com o pai. Então, ela também faz esse movimento de, apesar de os pais quererem que ela tivesse, né, que ela tivesse investido nela própria, ela abre mão para viver a história dela com o Erden, né? E aí o Erden vem com esse marido que os pais não aceitam. Então, esse homem que de algum jeito traz aquela história, eu achei muito legal a história dele, depois eu falo dele. Interessante como os pais dela não aceitam, né, o Erden como marido dela, né, como não olham para ele como quem faz parte. Mesmo já com os filhos, né, com os netos, né, no caso, como que eles têm dificuldade de olhar para esse homem. E que aí tem muito a ver também com a história do pai dela, né? Que aí mostra ali na expansão, na constelação familiar, que o pai dela era militar, muito rígido, né? Sempre muito correto. E aquele erro que ele comete, né? Ao invadir, é o que mostra ali na constelação, que ele mata uma mãe e um filho, né? Ou por culpa dele, né? São assassinados ali. E como que ele carrega essa história com ele. E o quanto que a rigidez dele com ela, né, era para que ela não fizesse nada errado. E ao mesmo tempo, o quanto que ela, como filha, vai caminhando justamente por o caminho que não é o caminho que eles queriam para ela. Como quando ela se junta ali com o Erden, pelo menos na minha percepção, é como se esse errado, né, esse ser, ter atitudes ali que a gente considera talvez erradas ou pouco ou mal intencionadas do Erden, né? Tanto é que ele vai parar na prisão, mas como que de alguma forma ele traz essa inclusão do errado, né? Como que ela casando com o Erden faz com que os pais dela também busquem olhar para esse erro, né? Para essa coisa da coisa errada. Então é essa busca pela flexibilidade. Então quando ela impõe o casamento, quando ela escolhe pelo casamento, de alguma forma ela também faz com que, né, os pais tenham que olhar para isso. Uma outra coisa que chama muita atenção na Leila é que, assim, ela das três é a única que prioriza, né, realmente o casamento. Ela, quando o Erden realmente sai ali da prisão e retorna, no assunto relacionamento ainda é interessante que ela está decidida por ficar com ele, mas ela quer um conserto, né? Ela quer um reajuste. Se a gente fosse falar aqui na lei ali do equilíbrio, né? Então, assim, olha, você me fez suportar coisas que desequilibrou a nossa relação, né? Quando ele a deixa com as dívidas, sozinha, grávida. E aí ela, de algum jeito, quando ele retoma, ela fala assim, bom, espera aí, nós precisamos de um ajuste, eu preciso que você faça algumas coisas antes para que a gente retome. Então, ou seja, ele deixa ela cuidando da filha,
ela deixa ele, pede para ele ir olhar para a própria história dele. Então ela vai meio que direcionando o caminho para que ele possa para compensar, né, ali o crédito débito ali da relação dos dois. E de alguma forma, quando ela sente que ele realmente está entregue àquilo, que de alguma forma ele está disposto a mudar, aí é quando eles realmente reatam. E fica muito, eu achei muito legal, assim, na história da Leila, esse acreditar, né, no casamento, esse querer o casamento. E de alguma forma abrir mão de algumas coisas, que é o que muitas vezes quando a gente está vivendo um relacionamento, a gente é convidada, né? Nem sempre é o preto no branco, o certo e o errado. Muitas vezes a gente precisa ir criando esses ajustes, essas flexibilidades para que a gente consiga viver, né? E continuar vivendo um casamento, um relacionamento. E aí ela traz o assunto maternidade, né? Ali parindo a filha dela, né? A filha dela, ela vivendo ali aquele puerpério, né, bem assim a cara do puerpério mesmo, aquela mãe, né, descabelada, né, com aquela roupa aquela roupa que repete o dia, você tá com a mesma roupa, né, o peito vazando porque ela tava amamentando. Então aquela coisa de cuidar do outro filho também, né, do filho mais velho, o filho mais velho fazendo xixi, que aí é um tema interessante também. Mas como que ela traz essa questão do puerpério, né? O quanto que o puerpério deixa a mulher nesse lugar que ela fica perdida ali, né? Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe se encontrar muito ali. Ao mesmo tempo, num grande desafio que ela precisa, a fala dela eu preciso sustentar minha filha, né? Eu preciso ter um jeito de sustentar os meus filhos. Então, nessa busca também por criar o empreendimento dela, o restaurante dela com o Fico, que ela busca ali como sócio, né? Como esse empreendimento que vai, de alguma forma, ser o sustento dela, né? Ser um lugar para que ela possa investir e ter um retorno. Uma coisa que chamou muita atenção também foi essa reconciliação dela com os pais, né? Esse abrir espaço, né, para os filhos, né? Que no caso ali estava muito mais da mãe e do pai aceitarem a condição de vida que ela escolheu para ela, do que necessariamente dela, né, aceitarem os pais. Ou seja, ela não estava negando os pais, ela simplesmente, quando negava, era porque eles não conseguiam aceitar, não conseguiam aceitar as decisões dela, sempre pedindo para ela voltar, sempre pedindo para ela retomar, para eles continuarem cuidando dela. E ela sempre muito decidida por viver a própria vida, mesmo que a vida dela estivesse custando tão caro, né, quanto estava custando para ela naquele momento. Né, no sentido de relacionamento, de cuidar das crianças, de ela não ter, né, da onde tirar o sustento. Então, ela estava querendo pagar o preço. E o quanto que os pais não se abriam para deixar ela construir a própria vida. Então, ali a gente percebe o quanto que os pais conseguiram se abrir também para olhar para ela, para se reconciliar com ela e para de alguma forma respeitar ali as escolhas dela. Né, que é quando a mãe volta, então ela consegue dizer para a mãe o quanto você me fez falta, né, o quanto você não veio me ajudar, você vai vir aqui, você vai me ajudar de que maneira, né? Então ela começa dizendo, né, tem uma fala dela, eu não acredito que você não vai ficar, eu não acredito que você vai escolher ele de novo, né, escolher o pai. E se a gente olha, né, na relação, a filha está buscando esse apoio da mãe, mas ao mesmo tempo a mãe está buscando quem? Está buscando manter o casamento, ou seja, mas aí a gente também percebe uma relação disfuncional com o marido dela, né? Por quê? Porque aí ela achava que ela precisava ficar com o marido, porque ele não dormia direito, porque ele poderia de alguma forma fazer algo que atentasse à própria vida. E esse era o grande medo dela, por isso que ela não podia o deixar. E aí depois que ela faz aquela lei, ela faz aquela constelação que mostra tudo aquilo, aí parece que essa relação ela vai se reconciliando, ou seja, os pais se abrem para vir conhecer a neta, para vir conhecer, né, o lugar que ela está morando, para vir saber um pouquinho da vida dela. Outra coisa interessante é como os filhos estão a serviço, como que o filho mais velho dela ali, ele estava a serviço dela, né, com o xixi na cama, com aquela coisa do dar trabalho fazendo o xixi na cama. O menino, vamos pensar assim, né? Tem a questão da irmã também, da chegada da irmã, que aí tem para a criança essa competição, né? No sentido de, opa, chegou uma irmã aqui, minha mãe agora só dá atenção para ela. Então, essa regressão também ali do filho mais velho.
mas ao mesmo tempo, o quanto que esse xixi na cama se mostra a serviço ali quando a mãe dela tá ali junto, né? A mãe dela decide ficar com ela ali alguns dias, e aí a mãe dela faz aquele meio que ritual ali com uma fumaça, e aí, né, tipo, show xixi, né? Sai xixi. E aí, mas naquele mesmo dia, elas têm uma conversa ali na cama, onde a Leila consegue se posicionar para a mãe, dizendo assim, olha, eu gostaria que você parasse de olhar para mim como criança, né? Eu gostaria que você respeitasse as minhas escolhas, que você de alguma forma acreditasse no que eu estou fazendo, e que você parasse de me chamar para voltar, né? Como se eu fosse uma adolescente. Por mais que talvez a intenção dos pais era que eles pudessem proteger ela estava buscando ali naquela conversa justamente esse compromisso da mãe em perceber o quanto que ela estava querendo crescer, o quanto que a vida dela estava ali, e que a construção da vida dela estava ali, que ela não ia retornar para trás, né? E eu achei muito legal essa cena também, porque relata muitas vezes essa dificuldade que alguns pais têm de permitir que o filho vá para a vida, né? Que o filho, de alguma forma, faça suas próprias escolhas e pague o preço dessas escolhas. E aí um outro elemento interessante da Leila, né, é a construção do próprio negócio, né? Esse empreender, esse querer criar algo que deu sustento para ela, e nada mais significativo do que um restaurante, né? Então, ou seja, esse lugar de nutrição, esse lugar de sustentar. Então, ela cria esse restaurante em parceria com o Fico, que aí eu vou falar da história do Fico depois, mas o quanto que ela cria esse restaurante como uma maneira dela mesma crescer, ou seja, é um sustento dela, né? Como se fosse assim, é a abertura para ela crescer. E o quanto que essa palavra do sustento é interessante, porque se a gente for olhar, né, para a história dela, na primeira temporada, o que a gente vê? Ela sendo sustentada pelo marido, né? Então o marido dava conta das coisas, então ela vivia a vida, ela tinha ali o jeito dela de fazer as coisas, mas ela era sustentada pelo Erden, pelo que o Erden trazia, né? E aí, agora, nessa temporada, ela está em busca do próprio sustento, ou seja, eu vou, né, me sustentar, eu quero criar esse lugar dentro de mim, que aí ela concretiza isso num restaurante. Então, ou seja, eu quero criar esse lugar de sustento, ou seja, que possa me sustentar, que possa sustentar os meus filhos. Com essa autorização dela mesmo para ela ir para o mundo, né, para ela, de alguma forma, ser a quem, de alguma forma, está se sustentando, está se bancando na própria vida, que é um movimento contrário do que os pais dela sempre fizeram com ela, né? Tentando manter ela nessa adolescente. O marido, de alguma forma, sustentando ela também, né? Mantendo ela nesse lugar de proteção. Então, quando ela vai, de algum jeito, eu acho que esse restaurante tem muito essa cara do ela ir para a própria vida, do bancar as próprias escolhas, do fazer a vida dela, né, construir. E interessante também que o restaurante traz o nome da bisavó dela, se eu não me engano, né, que é a Eleni, que é da onde veio o recurso para que ela pudesse ter essa construção, né, esse recurso financeiro. E o quanto que, de alguma forma, ela se conecta com essa Eleni, né, com essa força ancestral para ela conseguir seguir. Então eu achei isso também muito interessante ali na história da Leila. E temos também a história dos homens, gente, que tá assim demais, né? Essa ligação da história deles com a história delas. Mas eu vou fazer um outro vídeo depois falando só da história deles e fazendo o link aqui com a história dela. E fechando aqui essa análise sistêmica, né, dessa segunda temporada, algumas coisas me chamaram, alguns pontos me chamaram a atenção. É como que a amizade delas, mostra ali como nasceu a amizade delas, né, como que esse vínculo que elas têm. E o quanto que às vezes uma amizade, esse vínculo de amizade que elas têm também ajuda elas no sentido delas estarem juntas, se nutrirem, conseguirem compartilhar, mas o quanto que esse vínculo de amizade de alguma forma também pode atrapalhar, né, dependendo da intensidade deles, o quanto que eles podem ser um obstáculo para elas viverem os próprios relacionamentos. Pegando aqui um caso para falar para vocês, então vamos pegar o caso da Sevig. Decide, né, ir buscar as terras lá, né, buscar a origem dela, do pai dela, e conhecer o lugar. E quem que vai junto com a Sevig, né? As duas amigas. O quanto que seria significativo para a Sevig, casada com o Fico, de algum jeito, convidá-lo para ir junto com ela. O quanto que seria significativo para o relacionamento deles dois, ela ter escolhido ele para ir.
né? Ela ter falado assim, vamos lá comigo, você me leva, vamos nós dois juntos viver, eu quero descobrir a minha história e você faz parte, é você que está construindo a vida aqui comigo. Então, o quanto que muitas vezes, nesse pequeno exemplo, elas tiram a oportunidade de crescer no próprio relacionamento, no próprio casamento, quando elas ficam nesse núcleo muito das amigas, sabe? E não quer dizer aqui que a gente não possa ter as amigas, que a gente não possa dividir coisas com as amigas, mas o quanto que dividir essas questões, dividir essas vivências e fazer esse movimento de conexão mesmo e vínculo com o relacionamento, cria um espaço dentro de um relacionamento de crescimento, de um relacionamento saudável, de um relacionamento duradouro, coisa que quando a gente vai de alguma forma escolhendo outras pessoas, a gente não cria esse espaço. E aí uma das coisas que chama atenção ali também no fechamento, né, da temporada é que a Ada, a médica, ela é convidada para ir, né, trabalhar ou conhecer algo mais sobre as constelações ali, sobre a expansão em outro lugar, mas não fica necessariamente claro para onde ela vai, mas ela chama as amigas, né? Ela chama as amigas para ir junto e vamos nessa viagem louca, né? Nós três, de novo, nessa descoberta. Dizendo para a Sevig que era o momento, talvez, que ela pudesse, uma água que ela pudesse beber e pudesse ajudá-la, para Leila que elas não podiam, né, deixar de ficar as três juntas. E no primeiro momento parece muito legal, né, mas vamos pensar o seguinte, é onde eu quero convidar aqui para a gente amadurecer. Essa é uma busca da Ada, né? Ela está em busca de si, ela está em busca de se reencontrar, ela está em busca de respostas para ela. Quando a gente pega o caso tanto da Sevig quanto o caso da Leila, a Leila ela tá ali recém-parida, né? Ela tá, digamos assim, com uma filha, amamentando uma filha, ela acaba de se reconciliar com o marido, ou seja, o marido retorna, ela acaba de se reconciliar com ele, acaba de se reconciliar com os pais, ou seja, os pais ali estão de volta. Seria um grande momento para ela permanecer em família, estreitar esses laços, de alguma forma estabelecer conexões ali. É como se fosse assim, poder se reconciliar e viver aquilo com aquele núcleo familiar. A Sevig está no momento de quê? Desse resgate da relação com a mãe, ao mesmo tempo a mãe, né, se autorizando a viver a própria vida. Ela ainda casada, né, o Fico escolhendo ficar com ela, mesmo com o destino dela de ela não poder ter filhos, assumindo isso junto com ela, ela podendo viver esses, digamos assim, esses momentos com ele também. Tudo bem que o caso dela é um caso em que ela está numa contagem regressiva, né? Mas é como se fosse assim, elas vão abrindo mão, né, daquilo que elas construíram a nível de relações, de reconciliações, para ir viver, para ir, digamos assim, junto com a amiga que está em busca de um algo. Então isso também é algo que me chama atenção, que eu acho que acaba não sendo um assunto, sabe? Ou acaba sendo uma questão para a gente pensar quando a gente tem uma família, né? Quando a gente também está buscando construir uma família, que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? E pensar no que vai ser melhor para todo mundo, e não necessariamente no que vai ser melhor para a gente. E, digamos assim, nesse assunto em específico, eu acho que eles deixam aí meio que uma perspectiva de que elas têm que permanecer junto para que a série continue, né? Mas se a gente for ver na vida real mesmo, o grande desafio de cada uma delas ali é viver a própria vida, né? É viver as próprias questões e se reunir para, de alguma forma, compartilhar disso que elas estão vivendo. Mas não seguirem todas elas juntas, vivendo como se elas fossem adolescentes. Então vai revelando também essa adolescente dentro delas, né? Dentro delas que de alguma forma ainda está em busca, né, de deixar tudo para trás e não pagar o preço das coisas. Então vai fazendo esse contraponto aí, de estamos nos descobrindo, estamos construindo aqui uma nova forma, mas ao mesmo tempo temos essa adolescente que precisa amadurecer, que precisa vir para a vida e pagar o preço daquelas escolhas que nós estamos fazendo. Então, essa é a análise que eu queria deixar aqui para vocês. Quis trazer alguns pontos, algumas opiniões minhas também a respeito do que eu vi e espero que ela possa contribuir aí para você. E me conta também o que você achou, quais pontos te chamaram a atenção, o que mexeu com você, que parte da série que mexeu com a sua própria história, o que de alguma forma tocou você. Eu vou adorar saber. Escreve aí nos comentários e até